Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Chegou a hora daquele momento que faz tempo que a gente não faz aqui, né? A gente encerrou ano passado, que é o nosso momento do estudo da Bíblia de uma forma um pouco mais aprofundada, de um pouco mais de foco, que é o nosso curso de teologia bíblica, que se chama A História de Deus. Se você já acompanha a gente nos últimos 3 anos, a gente está fazendo uma jornada ao longo de toda a Bíblia, né? A gente pega aí algumas semanas, algumas sextas-feiras por ano, para a gente poder estudar livro a livro cada livro da Bíblia dentro do seu contexto, do seu panorama histórico, do seu panorama temático, dos seus autores, seus personagens, a sua história, para entender como cada livro ele se encaixa dentro de uma história só que é a história de Deus e o que isso tem a ver com o plano da redenção, com o plano de salvação de Deus para cada um de nós. E nós encerramos o ano passado com o livro de Daniel. Foi um estudo espetacular, né? Acho que a gente fez 5 ou 6 aulas, acho que foram 5, e a gente viu um panorama geral ali, tanto da história quanto da profecia, que é assim maravilhoso. O livro de Daniel ele é muito rico, mas claro que a gente não fez nada assim para esgotar o assunto, foi só uma visão panorâmica, mas que ajuda a gente a ver como essa história ela vai se desenvolvendo e como tudo que vem antes de Daniel meio que pousa ali, e de Daniel esse avião ele sai para ir para o Novo Testamento, né? Mas claro que a gente tem muito ainda a ver na contribuição dos outros profetas do Antigo Testamento, e é sobre eles que a gente vai falar esse ano, no restante desse ano, né, no segundo semestre agora de 2025, onde nós vamos estudar os profetas menores e vamos encerrar também com Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, os últimos livros históricos ali do Antigo Testamento. Eu deixei eles para o final porque eles dizem respeito a uma segunda etapa da história bíblica, né? Você tem o período pré-exílico, antes ali de Babilônia, você tem o período de Babilônia e também você tem o período pós-Babilônia. E a gente já viu vários profetas aqui, como Isaías, 100 anos antes de Babilônia, né? Jeremias ali quase e entrando no período de Babilônia, Ezequiel e Daniel já dentro de Babilônia, e esses são os profetas maiores. E agora nós vamos ver o livro dos profetas menores, donde 9 deles, basicamente, são pré-exílicos, uns ali quase entrando em Babilônia, e 3 deles são os pós-exílicos, ou seja, eles vão falar do tempo quando Israel volta da Babilônia, e aí começa a se colocar novamente, a se estabelecer novamente na terra onde eles moravam, né, na antiga Jerusalém, ali, que foi devastada pelo Império Babilônico e tudo mais. Então eles vão tratar de problemas ali sobre essa questão do retorno, assim como os livros de Esdras, Neemias, Esther. E o livro de Crônicas ele faz um apanhado geral de todo o Antigo Testamento para mostrar para a gente ali uma forma de resumo de como essa história toda está se desencadeando. E claro que esses profetas finais ali, eles vão deixar esse eco da esperança do Messias e do retorno para a restauração de todas as coisas, tá certo? Então, hoje nós vamos recomeçar aqui o nosso estudo desse ano, do curso de Teologia Bíblica, falando sobre os profetas menores. E claro que quando a gente fala de profetas, né, a gente está falando de uma seção muito específica e especial da Bíblia. A gente encerrou a parte histórica, digamos assim, com os livros de Primeiro e Segundo Reis, que na verdade são um livro só, né? E os livros históricos ali de reis, eles contam a jornada do povo de Deus no período da monarquia. Lembra? Samuel, lá nos livros de Samuel, né, ele é chamado ali a levantar um rei, e aí você tem Saul, Davi, Salomão, e aí a história de Salomão começa ali no primeiro livro dos reis, e depois você tem o restante ali dessas crônicas anunciando rei após rei, tanto de Judá quanto de Israel, e como eles vão desempenhando ali esse papel especial, que é o papel de um rei, de um monarca, e como vários deles, a maioria, se afasta de Deus, e alguns ali tentam ainda se apegar a Deus e tudo mais, mas são muito poucos, né? Então, o livro de Reis, como um livro histórico, ele de fato conta, ele narra essa jornada do povo de Deus. Os profetas, eles são uma espécie de comentário divino, ou seja, é Deus falando e comentando como essa história está se desenvolvendo do ponto de vista dele, né? Tanto a história que os israelitas eles estão vendo, quanto a própria história que está por vir, né? Então Deus ele dá indícios daquilo que irá acontecer caso o povo seja obediente ou caso o povo seja desobediente. Então, nesses próximos estudos agora, a gente vai meio que desvendar o significado dessa história no geral, né? E como é que Deus ele está vendo todo esse contexto.
E tem uma coisa bastante interessante, porque os profetas maiores, eles só são chamados assim porque, na verdade, eles são gigantes. Não os personagens, o livro. Então você pega o rolo de Isaías, tem, né, tipo 66 capítulos. Jeremias também é gigantesco, talvez o maior livro da Bíblia. Você tem Ezequiel, um livro complexo também com vários capítulos. Daniel, ele não é tão extenso assim, né? Na verdade, ele nem é considerado parte dos profetas. Ele, na Bíblia judaica, é considerado um livro de sabedoria, mas ainda assim ele está ali no agrupamento dos profetas maiores. Já os profetas menores, eles só são menores, não porque eles são baixinhos ou porque eles são menos importantes, mas porque simplesmente eles são mais curtos, são mensagens breves ali, são tweets de Deus, né? São comentários bem breves e por isso eles são mais curtos, chamados de os livros dos profetas menores. Então, nos maiores você tem Isaías a Daniel, e dos menores você tem Oséias até Malaquias, que é o último livro da Bíblia. E esses livros dos profetas menores, eles são tão curtinhos que, na verdade, eles foram agrupados em um livro só, um rolo só, que é chamado de o Livro dos Doze, apenas um pergaminho que agrega todos esses capítulos, todos esses personagens ali da história e tudo mais, né? E cada um desses profetas, ele meio que vai falar numa época diferente, em períodos diferentes, como eu falei, alguns deles são antes do exílio, alguns já praticamente entrando ali no exílio, e outros deles, 3 especificamente, falam após o exílio. E apesar deles terem, sim, uma época, uma vivência, uma experiência, lugares diferentes, eles têm uma mensagem muito unificada, muito específica, que é pecado, julgamento, misericórdia e esperança. Como é que Deus ele está trabalhando cada uma dessas coisas na história do povo, né? Então os profetas eles servem como guardiões da Torá, da lei divina, da aliança, né? Chamando o tempo todo o povo ao arrependimento, denunciando os pecados, a hipocrisia, tanto nos reinos do norte quanto do sul. Lembrando que os profetas, basicamente, eles começam a desenvolver o ministério deles após a divisão do reino de Israel em 2, né? Você tem de um lado Judá, né? E você tem um mapinha aqui, que você pode ver aí na esquerda do seu monitor, né? Da sua tela, do seu display. Embaixo ali você tem o reino de Judá com 2 tribos, né? Judá e Benjamim. E em cima você tem as outras 10 tribos conhecidas como o reino do norte, que às vezes ali Israel, né, vai ser chamado ou referido por alguns dos profetas como a tribo de Efraim ou de Jacó, tá certo? Então, essa é a divisão geográfica e o contexto. Então, os profetas eles vão aparecer em lugares diferentes e eles vão dar mensagens para reinos diferentes aqui no meio desse pessoal, né? Então, o tempo todo eles vão estar chamando o povo para esses temas, lembrando que eles estão se desviando da aliança e por isso eles estão se tornando como os povos vizinhos, envolvidos em idolatria e tudo mais, né? Então o papel desses profetas é meio que ser como Moisés, chamar o povo à fidelidade da aliança e relembrar das promessas que Deus fez, dessa esperança futura que o Messias um dia trará. E tem um tema que aparece muito nos profetas aqui, que é o dia do Senhor, o dia que Deus vai intervir para julgar o povo e trazer ali com mão poderosa o seu juízo, não porque ele quer destruí-los por capricho, mas porque ele quer que eles se arrependam e possam se voltar para Deus para poderem ser renovados. E por conta disso, o tempo todo, você tem essa ideia do juízo, mas ao mesmo tempo os profetas sempre tocam o tema da esperança, de uma nova aliança que vai ser escrito, como a gente vê muito, né, ali em Ezequiel, em Jeremias, né, de um novo coração, de uma nova lei no coração, de uma forma diferente como Deus ele vai agir através do seu espírito, né, na mente, no coração de cada pessoa. E você tem também a promessa de quem irá fazer essa obra, que é esse novo Messias, esse rei esperado, que ele é melhor que Davi, e ele é um profeta melhor do que Moisés, né? Então ele vai ser um rei, profeta, sacerdote perfeito em tudo que ele vai fazer e tudo mais, né? Então esses profetas eles declaram que Deus ele vai agir com misericórdia, apesar de toda a maldade, toda a ruindade que o povo tem feito. Então eles proclamam ali a esperança de que haverá uma futura restauração, de que Deus ele irá redimir aqueles que confiarem nele, né, os remanescentes, que é um outro termo especial que aparece várias vezes aqui nos profetas, o remanescente, aquele que fica, aquele que sobra na questão da fidelidade a Deus e permanece junto com Deus, e permanece fiel a ele, não se mistura com os ídolos e tudo mais, e esses, eles serão redimidos, serão resgatados e habitarão com Deus para todo sempre. Tá certo? Então,
essa é meio que uma introdução aqui breve da história dos profetas, né? Especificamente agora falando dos profetas menores. E o nosso primeiro profeta, que a gente vai falar dele hoje, é o profeta Oséias. Oséias tem uma história muito famosa na Bíblia, né? Provavelmente você já deve ter ouvido sobre a história de Oséias, que é a história de como ele vai ser chamado por Deus para se casar com uma prostituta, ter filhos com ela, e ela volta o tempo todo para sua vida de prostituição, e mesmo assim Deus fala, vai atrás dele, vai atrás dela, né? No caso, se case, tipo, resgate ela novamente, ela é sua esposa, porque Deus quer mostrar que assim como Deus se casou com Israel, resgatou Israel, ainda assim Israel o tempo todo está buscando outros esposos, outros amantes, né? Como uma analogia ali da idolatria, da aliança com outras nações e tudo mais. Então, esse aqui é o tema primordial de Oséias, e ele inaugura esse conceito de como Deus ele tem sido o tempo todo traído por Israel, e como consequência disso virão, né, o dia do Senhor, o juízo e tudo mais. Apenas para a gente se situar aqui dentro da cronologia, é interessante lembrar que Oséias, ele vai profetizar aqui, né? Você tem a setinha aqui, ele vai profetizar no Reino do Norte. Então aqui, ó, você tem essa divisão aqui do reino dividido, né? Logo depois aqui da época de Salomão, você tem a divisão do reino aqui, Reino do Sul. Então você vê que a maioria dos profetas eles vão estar de fato no Reino do Sul, até porque o Reino do Sul ele vai ser mais longo, né? O Reino do Norte em 722 a.C., ou seja, 7 séculos antes de Cristo, a Síria vai destruir completamente Israel, o Reino do Norte. Então você tem pouquíssimos profetas aqui, de fato, anunciando, e alguns deles, como Elias e Eliseu, sequer têm livros na Bíblia, né? Eles aparecem no livro de Reis e de Crônicas, mas eles não têm livros escritos por ele mesmo, registrando ali a mensagem deles. Mas você tem 3 primordiais aqui que falam no Reino do Norte, que é Jonas, Amós e Oséias, especificamente aqui. Então ele aparece dentro do contexto do Reino do Norte, já bem próximo aqui do final do reino de Israel, né, o Reino do Norte, sendo ele praticamente dizimado, destruído e por aí vai. Oséias, ele é esse livro especial que fala do amor de Deus, um amor incessante, um amor absurdo e de inimaginável dentro do contexto do ser humano, mas que é um amor belíssimo, né? Mas esse amor ele também traz cenas de juízo e de redenção. Então, Oséias, né, como o próprio nome do livro vai dizer, e é basicamente essa a tônica aqui dos profetas, eles carregam o nome do autor, do profeta em si, né? Então, Oséias, né, logo no primeiro verso a gente vê o nome dele, e ele mostra pra gente também no primeiro verso o período da sua pregação, como eu mostrei ali naquele gráfico, que é o reinado de Uzias até Ezequias, que eram os reinos do sul. O Oséias, ele, como você pode ver aqui, ó, ele é basicamente contemporâneo de Isaías e Miqueias, que a gente vai ver ele depois, né? Mas Oséias, ele tá ali bem pertinho de Isaías, eles estão em lugares diferentes, mas eles estão na mesma época, que é justamente esse período ali do rei Uzias até o rei Ezequias, como você deve se lembrar, se você assistiu ou leu Isaías e assistiu ali a aula de Isaías, você vai ver que Uzias e Ezequias são os reis principais ali da história de Isaías, né? E eles são, detalhe, reis do sul. E Oséias, por ter sido contemporâneo de Isaías, né, ele não vai profetizar para o reino do sul, como Isaías fez. Ele vai profetizar para Israel, que é o reino do norte. Então Isaías está exercendo seu ministério lá no sul, lá para Jerusalém, e Oséias ele profetiza aqui para o reino do norte, que é Samaria, que é o próprio Israel e por aí vai, né, para poder mostrar para eles o quanto eles estavam sendo infiéis a Deus dentro desse contexto da aliança, da adoração a Deus, de outros ídolos e tudo mais, né? Um fato curioso é que Oséias, ele prega num tempo de muita prosperidade econômica, ou seja, o reino estava indo de vento em popa. Todo mundo estava feliz, eles estavam com bastante abundância, todo mundo prosperando, né? O povo estava, de certa forma, bastante confortável, bastante seguro, eles não tinham muita necessidade de certas coisas, eles se sentiam protegidos, acolhidos, eles não tinham medo de nenhuma nação vizinha que pudesse estar ali incomodando, né? Só que aí vem um problema que geralmente o conforto e a prosperidade econômica nos trazem, que é a gente voltar as costas para Deus, a gente abandonar o Senhor, porque
Para que a gente precisa dele, né? A gente tem tudo que a gente precisa. A gente tem comida, a gente tem dinheiro, a gente tem lugar para morar, a gente tem emprego, tem saúde. Para que eu preciso de um Deus? E aí eles passaram a abandonar Yahvé. Essa é a grande tônica da história do povo. Abandonaram Yahvé e eles começam a adorar deuses estrangeiros, ou seja, o coração de Israel estava dividido. Eles serviam a dois senhores. E como Jesus vai falar no Novo Testamento, você não serve dos senhores. Ou você serve um ou você serve o outro. Não dá para você fazer as duas coisas. Então a fidelidade para o verdadeiro Deus estava se perdendo. Porque eles começaram agora a procurar outras vantagens nesses outros deuses. O que, que eles têm a me oferecer que o meu Deus não está me oferecendo? Eu já tenho tudo aqui do básico que eu preciso. O que, que esses outros deuses podem me oferecer de fato? E assim, Oséias é chamado então para poder trazer essa mensagem de chamado ao arrependimento e à fidelidade. E o esboço aqui do livro, como é dividido aqui Oséias, né? Ele trata desse problema central, que é a idolatria. O Antigo Testamento todinho basicamente vai falar desse problema principal no coração humano, que é um coração dividido. É dizer que serve a Deus, mas ao mesmo tempo servir a outra divindade, a outro interesse, né? Porque um ídolo é qualquer coisa que a gente coloque no lugar de Deus, né? Do nosso Senhor. Mesmo coisas boas. Então, o livro ele vai tratar principalmente desse tema da idolatria, que está dividido aqui pra gente em duas sessões principais, que você vai ver, que é primeiro os capítulos 1 a 3, que vai contar a história aqui, essa parábola sobre a idolatria e a infidelidade de Israel através da história do casamento de Oséias com uma prostituta, que se torna sua esposa, né, chamada de Gomer. E aí, dos capítulos 4 a 11, nós vamos ver os oráculos proféticos de Oséias, que são acusações e avisos para que Israel se arrependa. Ou seja, Deus ele vai mandar mensagens diretas ali para o seu povo. Tá certo? E primeiro, então, nós temos aqui dos capítulos 1 a 3 a parábola do casamento. Nesses primeiros 3 capítulos, a gente vai ter aqui a vida do profeta Oséias sendo exposta para a gente através dessa metáfora viva. Então, Oséias ele tá ali andando no meio do povo e tá todo mundo cochichando, nossa, ele casou com uma prostituta, nossa, olha o que ele fez. Eles comentam sobre isso, todo mundo comenta sobre isso, todo mundo está vendo. E aí, quando ele abre a boca para dar a mensagem de Deus, olha, vocês estão agindo exatamente como essa prostituta. Eu imagino que era uma mensagem muito eficaz, porque era algo prático, visível, que eles estavam observando ali, né? E esse casamento com uma esposa infiel refletia justamente a infidelidade de Israel, a infidelidade do povo, porque Israel tinha justamente abandonado Yahvé, abandonado o seu senhor, que era o seu marido, né? Uma outra linguagem aqui para aliança, do matrimônio, né? Então, quando Israel quebra a aliança, é a mesma coisa que estar sendo infiel, né? Só que a mensagem aqui é que Deus, ele é fiel. Ele é o marido fiel, ele não trai a sua esposa e ele, portanto, buscará restaurar essa relação, esse casamento, essa aliança através de um processo de redenção que ele irá trazer definitivamente, né? Então essa imagem aqui do casamento quebrado, que nós vemos no começo de Oséias, ela vai costurar não só o profeta Oséias, mas basicamente a mensagem do livro dos 12 profetas. O tempo todo essa ideia, olha, vocês estão sendo infiéis, vocês tiveram olhos para outras divindades, para ídolos, né, para outras nações, buscaram outros amantes e tudo mal. Mas o tempo todo essa mensagem ela vai reverberar nesses 12 profetas, né, para poder mostrar para a gente esse símbolo profético da relação de Deus com o seu povo, mas ao mesmo tempo nós temos uma mensagem de restauração que também vai perpassar todos esses profetas aqui. A mensagem aqui dos capítulos 4 a 14, eu estou fazendo esse resumo aqui, depois a gente vai voltar com um pouco mais de detalhe, mas dos capítulos 4 a 14 aqui, a gente vai encontrar uma poesia e uma linguagem apocalíptica que é muito característica dos livros proféticos. E essa mensagem ela vai aparecer para a gente aqui no livro de Oséias em 3 ciclos básicos, né? Primeiro, a acusação. Deus levanta uma acusação através do profeta expondo o pecado do povo, condenando toda a maldade, toda a infidelidade do povo. Em seguida vem o julgamento, ou seja, por causa dessa maldade, Deus ameaça trazer punição sobre Israel, sobre Judá, né? Aqui especificamente Israel, o reino do norte, por causa do ministério do profeta Oséias, mas trazer essa punição caso não haja arrependimento genuíno, mas ao mesmo tempo, e aí vem o fechamento do ciclo, Deus demonstra misericórdia
ao seu povo e promete redimir o povo da aliança se eles tão só se arrependerem e se voltarem dos seus maus caminhos. E esse ciclo, ele vai se repetir ali nesse livro aqui de Oséias, especificamente 3 vezes no decorrer dessa narrativa profética, e entender esse ciclo vai ajudar a gente a entender melhor aqui a direção do conteúdo profético. Então, vamos voltar nos primeiros capítulos aqui para a gente entender um pouco melhor como funciona essa questão da parábola viva que é a história de Oséias com Gomer. É um casamento bastante incomum, né? Porque o livro ele começa justamente com essas 2 imagens bastante marcantes. E essa imagem basicamente resume toda a mensagem dos profetas menores: a infidelidade do povo e a fidelidade, o amor, a misericórdia de Deus. A primeira imagem que a gente vê aqui é justamente a do casamento de Oséias com essa mulher infiel chamada Gomer, refletindo, como eu falei, né, essa relação que Israel tinha com Deus, mas que acabou quebrando. Ou seja, Israel é como se fosse essa mulher adúltera. Ele é o tempo todo infiel, ele se volta contra o seu marido fiel, misericordioso, amoroso, e busca outros amantes. E isso fica bem resumido aqui nos versos 2 e 3 do capítulo 1. Quando pela primeira vez o Senhor falou por meio de Oséias, o Senhor lhe disse: vá e case com uma prostituta e tenha com ela filhos de uma prostituta, porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor. Então Oséias foi e casou com Gomer, filha de Diblaim, que ficou grávida e lhe deu um filho. Então aqui a gente vê a rebelião de Israel, que não era simplesmente um erro comum. Não é simplesmente que eles deram um tropeço lá, pediram desculpa e seguiram com a vida, não. A postura de Israel era de uma traição pessoal, profunda, constante, era algo deliberado. Não é que o povo teve um flerte com um ídolo, mas pensou bem e falou assim: não, isso aqui não é. Eu cometi um erro. Me desculpa, vamos seguir com a nossa relação. Não. Era uma traição constante, profunda, sempre voltando as costas para Deus, o seu marido fiel. Era deliberado. Não era um tropeço qualquer, né? Então Oséias ele descreve esse tipo de relação, esse tipo de traição como adultério, um adultério profundo, uma prostituição espiritual. O povo o tempo todo se voltando contra Deus. E ele vai usar essas 2 imagens para poder relatar o que significa esse adultério. É justamente quebrar aquela aliança que fora feita lá no Sinai. Aquele contrato, você pode chamar de contrato de trabalho, de parceria, de sociedade, mas também de contrato de casamento. O povo se casou com Deus ali. Deus deu os estatutos dessa relação, combinou com eles certinho. Eles falou: tudo que o Senhor falou faremos. Então tá, vocês vão ser o meu povo e eu vou ser o seu Deus. E agora, eles não querem mais saber de Deus. Eles até buscam a Deus quando isso traz algum interesse peculiar para eles. Mas eles buscam outras vantagens, outros assuntos em qualquer outra divindade, né? E o que vai de fato mostrar o quanto esse casamento está prejudicado é justamente essa imagem da idolatria como adultério, né? Eles vão buscar esses outros deuses, essas outras divindades o tempo todo, não importa qual o povo vigente da época, se são os filisteus, se são os assírios, se são os babilônios, eles vão atrás daqueles deuses que têm mais ofertas para eles. E essa é justamente o tipo de relação que Deus não quer, que Deus abomina e que Deus denuncia aqui através dos profetas. Então Deus ele vai trazer as consequências dessa infidelidade. Israel ele quebrou a aliança e agora ele vai enfrentar as maldições que, como você pode se lembrar, estão escritas lá no livro de Deuteronômio. Deus falou o tempo todo: se vocês forem fiéis, vocês vão desfrutar de tudo que a terra tem de melhor para oferecer, eu vou proteger vocês, vou cuidar de vocês, mas se vocês forem infiéis, vocês vão sofrer algumas consequências. Vocês vão se colocar fora do contrato, fora da aliança, de fato. Então, o fato de Deus ser um Deus amoroso, misericordioso, grandioso e amar Israel do fundo do seu coração, da sua alma, né, não significa que Deus ele é cego para o pecado, que ele ignora o mal que o seu povo, que a sua noiva, que a sua esposa está fazendo. Por isso ele vai falar lá no verso 13 do capítulo 2. Eu castigarei você pelos dias dos Baalins, ou seja, pela sua idolatria, nos quais lhes queimou incenso, e se enfeitou com seus pendentes e com as suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Então, Deus ele promete aqui um castigo por causa desse período de infidelidade constante e reincidente do povo.
né? Não é só que eles tropeçaram, eles reincidentemente voltavam-se para esses baalinhos, para esses ídolos e se esqueciam de Deus. Só que, será que esse castigo que Deus está prometendo aqui, ele vai durar para sempre? Será que vai de fato ser algo que Deus ele não vai voltar atrás, no sentido de punir o povo para sempre? Porque veja, a opção número 1 aqui, diante dessa postura do povo sendo infiel à aliança, é Deus encerrar completamente a aliança. Termina a aliança, encerra tudo, acabou, cada um segue seu rumo, vocês claramente não querem uma relação comigo. Essa é uma opção. Mas a opção que ele apresenta aqui, através do profeta Oséias e dos outros profetas, é a de renovação dessa aliança. É de um recasamento, digamos assim. É da redenção da sua esposa e um novo acordo, esquecendo tudo que ficou para trás. E a razão que Deus dá para isso está aqui nos versos 19 a 20. Deus, né, essa mensagem incrível aqui do profeta Oséias, ou de Deus através de Oséias, é que o Senhor ele vai demonstrar essa misericórdia assim, tremenda, maravilhosa pelo seu povo. Ele diz: farei de você a minha esposa para sempre. Farei de você a minha esposa em justiça, em juízo, em bondade e em misericórdia. Farei de você a minha esposa em fidelidade e você conhecerá o Senhor. Olha que texto bonito. No meio do seu período mais idólatra, mais afastado de Deus, com uma maior quantidade de traição, Deus se vira para o povo de Israel e promete: eu farei de você a minha esposa novamente. Eu vou tirar você dessa imundícia, dessa idolatria, e vou fazer de você novamente a minha esposa. Ou seja, o que Deus está mostrando aqui é que o amor dele não é algo que se conquista, que se merece, que se alcança. O amor de Deus vem dele, por quem ele é. Deus não nos ama ou deixa de amar por aquilo que nós fazemos, pelo nosso senso de dignidade, de merecimento. E se você pensar bem, essa é uma excelente notícia, porque significa que o amor de Deus é um amor livre, gracioso. Ele dá porque ele é assim. Ele ama porque ele é amor. Não tem nada a ver conosco. E essa é a grande promessa aqui que nós temos aqui na história de Oséias, logo nos primeiros capítulos. Que é exatamente isso que fica claro na demonstração da história aqui de Oséias com Gomer. Mesmo após a traição, Oséias não abandonou a sua esposa Gomer, mesmo ela sendo uma prostituta. Ele vai atrás dela, a busca, e para isso ele paga um preço muito grande para redimi-la, para comprá-la de volta da escravidão sexual para a qual ela se vendeu. O capítulo 3, versos 1 a 3, registra assim: olha, o Senhor me disse: vá outra vez e ame uma mulher que é amada por outro e é adúltera, assim como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Aqui ele está falando do tipo de receita que se servia nesses rituais idólatras, né? Bolos de passas e outros pratos ritualísticos, digamos assim, muito próprio da cultura daquela época, né? Mas ele está falando aqui desses rituais idólatras. Assim, Oséias falando: comprei por 15 peças de prata e 150 quilos de cevada. E eu disse a ela: você vai ficar comigo por muito tempo. Você não deve se prostituir nem se entregar a outro homem, e eu farei o mesmo em relação a você. Então, aqui, essa atitude de Oséias é Deus mostrando para Israel que, mesmo após todo o adultério que Israel cometeu, o amor profundo, perdoador, persistente de Deus por seu povo faria de novo o processo de resgate. Assim como Deus já os havia resgatado lá do Egito, agora ele vai fazer novamente. Então Deus tira Israel de um processo de escravidão, de idolatria, os chama de povo, dá para eles dignidade, dá para eles cuidado, proteção, prosperidade. O que eles fazem? Buscam idolatria, buscam o adultério em outras nações, em outros ídolos, outras divindades, digamos assim, né? E agora Deus está falando: apesar de tudo isso, eu vou trazer você de volta, eu vou te resgatar novamente dessa vida de prostituição, né? Então, Israel, vez após vez, geração após geração, foi infiel. Só que Yahvé, o Senhor, ele permanece fiel à sua aliança o tempo todo. Ele não volta atrás. Ele prometeu que seria fiel, e é isso o que ele está fazendo aqui. Tem uma outra imagem muito interessante que aparece no livro de Oséias. De novo, ele é uma mensagem viva que Deus está usando a vida dele para poder pregar e chamar o povo de Israel ao arrependimento. Então a gente já viu como é que é a imagem do casamento.
é uma pregação poderosa do amor e da fidelidade de Deus, mas a outra imagem aqui são os nomes que Deus dá aos filhos de Oséias. O primeiro deles chama Jezreel, que era ali o local de um massacre que houve, uma injustiça muito grande que aconteceu, que Deus ele foi lá e demonstrou toda a sua ira contra aquele episódio. O segundo se chamaria Lo-Ruama, que significa não amada, não querida. E o Lo-Ami, que significa não meu povo. Então, através dos nomes aqui dos filhos de Oséias, eu estou falando assim, olha, por causa da minha ira, pelas suas iniquidades, vocês são não amados. Vocês são não meu povo. Eu não considero vocês meu povo, eu não considero vocês amados, né? Então, o nome deles vai ficando cada vez mais sombrio, mais, assim, indignificante, mostrando, simbolizando a rejeição que Deus estava demonstrando para com Israel. De novo, aqui é um contexto de julgamento. Deus está rechaçando o seu povo por causa dessa infidelidade, ou seja, Deus está avisando que o julgamento está chegando ali para eles. Só que, de novo, lembra do ciclo? O anúncio aqui do juízo, né, o julgamento em si, e o anúncio para o arrependimento a partir da restauração, ou da restauração a partir do arrependimento, da mudança de postura do povo, né? Então o que a gente vê dentro desse contexto dos nomes dos filhos aqui, é o que acontecerá justamente depois desse juízo de Deus. Deus os considera como não meus filhos, não meu povo, não amados. Mas olha o que ele diz no verso 23 do capítulo 2. Semearei Israel para mim mesmo na terra, e terei compaixão da não amada. E para não meu povo direi, você é meu povo. E ele responderá, tu és o meu Deus. Olha que coisa incrível. Após o julgamento, após o juízo, vem a misericórdia, a restauração, a promessa de redenção. O nome que eles têm aqui, que representa essa condenação, é simplesmente revertido. Deus ele transforma aquilo que é rejeição em aceitação. Ele transforma lágrimas em canto de louvor e de adoração. Ele demonstra mais uma vez a sua misericórdia por seu povo, né? Só que tem um detalhe muito específico, não só em Oséias, mas nos outros profetas, como a gente vai ver posteriormente, que é que a promessa de restauração ela não é uma promessa indiscriminada, inconsequente. Ela será apenas para aqueles que se arrependerem, ou seja, que se voltarem e buscarem ao Senhor. Então, do julgamento para a restauração, existe o passo que se chama arrependimento. E por isso os profetas exercem o seu papel, por isso que eles estão o tempo todo pregando, chamando ao arrependimento para que o povo se volte novamente para Deus. O verso 5 do capítulo 3 diz o seguinte: depois os filhos de Israel voltarão e buscarão o Senhor seu Deus, e Davi, o seu rei, e nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Olha que legal. Oséias ele usa aqui a linguagem do casamento o tempo todo, ele faz as profecias da restauração do povo, da redenção, mas ele apela aqui para uma figura muito importante na história de Israel, que é o rei Davi. E Davi, como a gente já viu nas histórias anteriores, especialmente lá na história de Samuel, de Reis, especificamente se você vê lá o estudo, se você ver aqui na descrição do vídeo, você tem o estudo do livro de Samuel. No segundo episódio, na segunda aula, que é segundo livro de Samuel, você vai ver que no capítulo 7 tem ali uma profecia messiânica a partir da casa de Davi. Então Davi, essa figura da promessa de uma restauração messiânica, de um Messias que virá para poder restaurar todas as coisas, trazer o período de paz, de prosperidade novamente aqui para Israel, para Jerusalém e tudo mais. Então Oséias está falando aqui que o Messias, esse Messias prometido da casa de Davi, um dia virá e governará lá nos últimos dias. E ele não vai simplesmente restaurar Israel, mas ele vai abrir caminho para que todas as nações possam conhecer a salvação. Então a gente vê já em Oséias, assim como a gente vai ver em vários outros profetas, essa promessa de um rei messiânico que vai trazer essa bênção divina para restaurar e trazer esperança para todas as nações, especificamente aqui para Israel, cumprindo o seu propósito de remanescente, de alguém que vai trazer a mensagem de Deus para as outras nações, mas especificamente para todas as nações. Né? Todo mundo vai receber essa bênção divina debaixo desse governo messiânico que é prometido aqui em Oséias e nos outros profetas, como a gente vai ver mais para frente. Né? Então,
essa é basicamente a estranha história do amor de Deus. Um Deus que, mesmo sendo traído, vai atrás do seu povo infiel, o chama de volta e o ama com todas as suas forças, com toda a sua majestade, o seu poder, porque Deus é amor. E aí, conforme a gente vai seguindo pelo restante aqui do livro de Oséias, a gente vai ver 3 temas que eu quero abordar com você antes da gente encerrar esse estudo, que ficou um pouco maior por causa da introdução, aqui, reintrodução dos livros proféticos, né? Mas as outras aulas vão ser um pouco mais curtas, mais diretas ao ponto. Mas antes da gente encerrar, vale a pena que a gente tocar nesses assuntos que revelam pra gente como Deus ele vai demonstrar esse amor para essa noiva desviada, para esse povo que é, na verdade, infiel. E o primeiro tema que a gente vai ver aqui no livro, no restante, né, do capítulo 4 em diante, é o desafio do amor. Qual que é o desafio do amor? O pecado de Israel, esse pecado de infidelidade. O amor de Deus, ele foi, digamos assim, desafiado pelo pecado do seu povo. Ele foi colocado à prova, colocado em xeque. Eles rejeitaram a aliança divina e escolheram seguir os seus próprios caminhos, irem atrás dos seus deuses, né, de outros povos, de alianças com povos pagãos, como Deus havia falado para eles não fazerem. Isso fica claro aqui nos versos 1 e 2 do capítulo 4. Ouçam a palavra do Senhor, filhos de Israel, pois o Senhor ele tem uma controvérsia com os habitantes da terra. Não há fidelidade, não há amor leal, nem conhecimento de Deus na terra. Há juramento falso, mentira, assassinato, roubo, adultério. Eles quebram todos os limites e o derramamento de sangue segue o derramamento de sangue. Ou seja, após a violência, há mais violência ainda. E aí vem o verso 6, que é um verso que com certeza você que cresceu na igreja, né, já deve ter ouvido. O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta conhecimento. Algumas versões dizem, o meu povo perece por falta de conhecimento. É bastante interessante porque tem muito pregador que usa esse verso aqui para falar de teorias da conspiração, de mensagens subliminares, de coisas que o diabo está fazendo e o crente precisa saber, né? E aí os pregadores vão falar assim, olha, o povo de Deus está sendo destruído porque não sabe e não conhece as estratégias de Satanás, que está agindo ali nos bastidores para enganar e tal. E embora seja verdade que Satanás está assim, sempre agindo para a destruição do povo de Deus, não é disso que esse verso está falando. Olha só, quando Oséias diz que o povo está sendo destruído pois lhe falta conhecimento, ou que o povo perece por falta de conhecimento, o conhecimento aqui, que é uma palavra-chave na Bíblia, é a palavra hebraica yada, que significa não um conhecimento intelectual, mas um conhecimento de relacionamento. O povo está sendo destruído porque ele não tem um conhecimento de quem é Deus. Ele não conhece o seu Deus. Olha o que diz aqui, de novo, nos primeiros versos. O Senhor tem uma controvérsia com os habitantes da terra. Não há fidelidade, não há amor leal, nem o quê? Conhecimento de Deus na terra. Então, de que conhecimento o povo está tendo falta para que ele seja destruído? O conhecimento de Deus. O povo não conhece o seu Deus. O povo não está em um relacionamento com Deus. Pelo menos não um relacionamento sadio. É um relacionamento completamente infiel. Então, esse conhecimento não tem a ver com ouvir falar sobre, de saber sobre, tem a ver com um relacionamento profundo, um conhecimento íntimo. E é essa a promessa que Deus quer dar aqui no livro de Oséias. Deus ele quer que o seu povo o conheça, experimente o seu amor numa relação completamente profunda e restaurada com ele. Então, qual que é o diagnóstico aqui que Oséias está dando? Que Deus está dando a partir de Oséias, né? O povo não conhece o seu Deus por quê? Por que falta esse conhecimento sobre quem é Deus, essa relação com ele? Por causa da adoração falsa da idolatria. Quanto mais o povo, né, é infiel ao seu Deus, mais eles se envolvem com outras divindades, com outros povos, menos eles conhecem esse Deus. E por não o conhecerem, eles se afastam mais e mais dele, do seu propósito, do seu amor. Essa é a raiz de toda a maldade. Quanto menos a gente conhece quem é Deus, mais nós nos afundamos no nosso próprio conhecimento. Mais nós nos afundamos na nossa própria idolatria. O que é idolatria? Buscar sempre os nossos próprios interesses, colocar outras coisas no lugar de Deus. E o grande problema disso é que quanto mais nós nos voltamos para essas coisas, mais elas nos desumanizam e nos afastam do propósito de Deus, que é de ter esse relacionamento de amor com Ele, para que, imbuídos desse amor dele, nós possamos amar o nosso próximo, nós possamos cuidar das responsabilidades que Ele nos concedeu. E é isso que a gente vê na maldade do ser humano o tempo todo. A gente está sempre correndo atrás dos nossos próprios interesses. E se alguém entra na nossa frente ou ameaça os nossos interesses, o que a gente faz?
a gente se torna uma ameaça também para as outras pessoas, né? Então essa é a história de Israel, a história da hipocrisia de Israel através dessa idolatria. Quanto mais eles vão atrás desses deuses, mais eles se afastam do conhecimento de Deus e, portanto, mais eles se afastam dos seus mandamentos. Eles se tornam mentirosos, assassinos, idólatras. Por quê? Porque eles não conhecem Deus, não conhecem o seu amor. E aí o que você vê sendo denunciado pelos profetas o tempo todo é o quê? A injustiça social, a desigualdade no meio do povo, a opressão, aquela maldade desenfreada de tirar do outro tudo que ele possui até a última gota. Explorar, enganar, tirar proveito. Parece que a gente está descrevendo a nossa sociedade, né? E é esse o ponto. A gente não conhece a Deus. Né? O mote de campanha um tempo atrás, alguns anos atrás, era: conhecereis a verdade vos libertará. Mas de qual verdade o evangelista João está falando? Jesus falou quando ele falou da verdade. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não é o conhecimento sobre o que está errado na política, sobre, sabe? A gente de novo começa a ir atrás de outros ídolos. E a gente coloca ideologias, políticas, conhecimento acadêmico, trabalho, prosperidade, qualquer outra coisa no lugar de Deus. E é dessa infidelidade que Oséias está justamente falando. O povo estava não só cometendo erros, não é que eles quebravam os mandamentos e por isso eles eram maus. Eles se afastaram de Deus, traíram o Senhor, deixaram de conhecê-lo, e quanto mais eles se afastavam do seu Senhor, mais se tornavam uma esposa infiel, mais eles quebravam a sua aliança e os seus mandamentos. Então a gente não fica mal porque a gente desobedece os mandamentos. A gente desobedece os mandamentos por causa da nossa maldade ao nos afastarmos cada vez mais de Deus. E conhecê-lo cada vez menos. E, portanto, conhecer cada vez menos a sua vontade para cada um de nós. Então, quanto mais a gente se torna imbuído dos nossos próprios interesses, mais nós vamos quebrar os mandamentos. Mais nós vamos ser injustos com o nosso próximo. Por isso que desobedecer a Deus não deve ser encarado como algo leve, como algo sem consequências. O pecado ele tem um preço, e esse preço é sentido na forma como nós nos relacionamos com o próximo, com a natureza, com a terra em que nós moramos. Por isso que Deus ele está anunciando juízo sobre o povo, porque ele não pode deixar o mal seguir impune. Porque isso é um atestado contra o seu caráter de amor. Por isso que grande parte aqui dos capítulos dos profetas, especialmente aqui de Oséias, está cheio dessas advertências, desse julgamento com linguagem forte, de que Deus irá julgar o seu povo. Só que mesmo assim, no meio de todo esse juízo, de todo esse anúncio de que Deus irá castigar o seu povo, ainda há mensagens de esperança. Deus ele disciplina o seu povo, só que o seu amor está acima de todas as coisas. Mesmo na disciplina, mesmo no julgamento, o seu amor não falha. E aí a gente vai para o segundo tema aqui de julgamento dentro do livro de Oséias, que é a recuperação do amor. Se o pecado lança um desafio contra o amor de Deus, a restauração, a recuperação do amor vem através de um caminho de arrependimento. Né? Se o pecado traz julgamento, qual que é o caminho de volta? Oséias vai mostrar pra gente que é justamente no arrependimento, no voltar atrás, no desistir da sua maldade, no abaixar as mãos e os punhos cerrados contra Deus, de abaixar as armas. Esse é o caminho de volta. É assim que nós encontramos misericórdia no meio do juízo. Olha a promessa que Deus faz aqui no capítulo 6, versos 1 a 2. Venham e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Depois de 2 dias, nos dará vida. Ao terceiro dia, nos ressuscitará e viveremos diante dele. De novo aqui o recurso da linguagem poética, né? Dentro de 2 dias nos dará vida, no terceiro dia nos ressuscitará. São as formas ali dele fazer poesia, mas a ideia aqui é de que Deus ele corrige o seu povo, mas ele também é aquele que cura, é aquele que traz vida, que traz esperança após o julgamento. O pecado, ele traz consequências, ele é um desafio, ele é um empecilho para o amor de Deus para nós. Não pelo que ele causa em Deus, mas pelo que ele causa em nós, nos afastando dele e, portanto, colocando uma barreira entre o amor dele e nós. Só que é justamente o arrependimento, o baixar as mãos, sair dessa postura beligerante de infidelidade a Deus, que vai trazer a recuperação, a restauração. O problema é que, apesar desse convite de arrependimento, a história mostra pra gente que Israel parece irreversível, sem cura.
Eles não querem se arrepender, eles não querem voltar atrás. O verso 1 do capítulo 11 diz: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito eu chamei meu filho. Deus relembra aqui para o povo: olha, lembre-se daquela época em que vocês estavam escravizados, e eu os chamei de filho. Eu os considerei como meu tesouro mais precioso, e fui lá e resgatei vocês da escravidão. Chamei essa nação, estabeleci vocês como um povo e chamei vocês de meu filho primogênito. Só que o povo fica o tempo todo o quê? Se voltando contra Deus, desafiando Deus, amando o pecado ao invés de amar a Deus. E essa é uma forma constante do povo se rebelar, desafiar o amor de Deus, né? Então, o amor de Deus ele fica o tempo todo sendo colocado à prova por causa do pecado do povo. Então, os profetas eles entendem, Moisés ele entendia que apesar das promessas de Deus de restauração, de arrependimento, o povo não iria querer ser restaurado. E aí olha o que o verso 2 diz pra gente. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se afastavam de mim. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Quanto mais Deus ele estendia sua mão para o povo, mais o povo se afastava dele. Só que aí vem a grande promessa de Deus nos profetas, e aqui especificamente em Oséias, que é a esperança do amor, a restauração. Nos capítulos 12 e 13, Oséias ele vai destacar, já no finzinho aqui do livro, né, como a rebeldia ela aparece de várias formas, né, mostrando como o povo é persistentemente infiel a Deus. Eles traem com bastante mentira, eles enganam uns aos outros, né, ele usa a imagem aqui de Jacó, como é que Jacó ele traiu o seu irmão, o seu pai com mentiras. Ele usa a imagem do povo lá no deserto, no livro de Números, reclamando o tempo todo. Ah, falta pão, falta comida. Ah, era melhor a gente ter morrido no deserto, ou morrido no Egito, ser escravo do Egito do que morrer aqui no deserto. Ele fala de como Saul é escolhido pelo povo, ao invés deles escolherem a Deus. Deus era o seu rei, e ainda assim, o povo queria um rei mundano, terreno, assim como qualquer outra nação. E é como se Oséias estivesse mostrando pra gente, olha, tem certas coisas que não mudam. Assim como o povo foi infiel no passado, eles continuam sendo infiéis agora. Parece que eles vão se recusar até o fim a se voltarem sinceramente para Deus. E aí fica a grande dúvida aqui em Oséias e no decorrer dos profetas, né? Se o povo não vai se recuperar dessa infidelidade e se voltar para o amor de Deus através do arrependimento, como Oséias tem feito esse chamado e os profetas vão fazer, então de onde que vem a esperança para a restauração? Se a restauração vem pelo arrependimento e o povo não quer se arrepender, então como é que a restauração vai aparecer? Qual esperança nós temos para que o amor de Deus seja estendido a nós? E a promessa que Oséias faz aqui é de que essa restauração ela não vai vir por meio do arrependimento desse Estado-nação de Israel, como um povo, como uma instituição. Olha só que coisa mais linda. Lembra que eu li com vocês aqui Oséias 11:1, né? Do Egito chamei meu filho. Deus falando para Israel como ele o considerava filho, foi lá no Egito buscá-lo. Olha como é que Mateus se refere a esse texto lá no capítulo 2, verso 15, se referindo a Jesus. Isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha falado pelo profeta. Do Egito chamei meu filho. Olha que coisa mais bonita. Deus promete a esperança da restauração do seu amor através de uma figura messiânica, que já foi citada lá no começo do livro, desse novo Davi que viria para restaurar a nação. Mas essa restauração ela vem de um jeito muito mais poderoso, muito mais profundo do que se imagina. O juízo contra o povo aqui é inevitável. E o povo vai ser destruído aqui. Israel vai ser varrido da face do mapa. Mas os profetas trabalham sempre com a ideia do remanescente, e esse remanescente vai ser abençoado através dos atos desse Messias prometido. É prometido aqui a grande esperança através de um novo filho, uma nova aliança, um novo rei, o Messias. E ele vai comprar vida para o seu povo. Ele vai restaurar todo mundo a partir do seu sacrifício, sem pensar em si mesmo, sem buscar seus próprios interesses, conhecendo a Deus profundamente. Ele vai trazer o povo de volta, o remanescente de volta à presença divina. Olha o que o verso 14 do capítulo 13 diz. Eu os remirei ou redimirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as suas pragas? Onde está, ó inferno, a sua destruição? Esse é mais um texto que vai ser usado no Novo Testamento para falar daquilo que Deus está realizando em Cristo
por cada um de nós, os seus filhos, a redenção prometida até mesmo sobre a própria morte, que é o efeito do pecado, no fim das contas, né? Então Oséias, ele mostra pra gente um Deus fiel, um Deus amoroso, que chama o seu povo infiel de volta para si, apesar de todas as demonstrações de infidelidade. E Jesus, ele vai ser a prova suprema desse amor infinito de Deus. Ele vai, com a sua morte, com a sua ressurreição, mostrar pra gente o que garante de fato a verdadeira restauração. E o livro ele vai encerrar com essas palavras no capítulo 13 e 14. Eu vou curar a rebeldia deles, vou amá-los de boa vontade, porque a minha ira se afastou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Aqui a gente vê essa imagem de uma árvore colocando suas raízes no restante da terra. É aquela imagem que Deus deu para Abraão quando ele disse que na família de Abraão todas as nações, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Esse sempre foi o propósito da aliança, levar a bênção de Deus, o conhecimento de Deus e assim a sua bênção, né, para todas as outras nações. E é essa promessa que Deus vai fazer a partir desse Messias que é prometido aqui no livro de Oséias, né? E aí o livro ele termina no capítulo 14, verso 9, com essa nota de conclusão do autor dizendo: quem é sábio e perspicaz para entender tudo isso? Os caminhos do Senhor estão certos, o justo caminha neles, e o rebelde tropeça. Essa, no fim, é a grande conclusão que o livro traz. Parece muito aqui com a ideia de Eclesiastes, né? Aquele que é sábio, aquele que tem entendimento, entenda isso, conheça a Deus, se aprofunde numa relação com Ele. Então, essa poesia de Oséias, de uma forma tão bonita, biográfica e ao mesmo tempo um oráculo profético, né, revela pra gente uma profundeza muito grande sobre quem é Deus. Mostra pra gente um diagnóstico da natureza humana, rebeldes, idólatras, adúlteros, mas revela pra gente o caráter de Deus, amor. E é um amor cujo grande objetivo é curar, é salvar, é restaurar. Tá certo? Eu espero que você tenha aprendido bastante, tenha gostado dessa aula sobre o livro de Oséias. Eu espero você na sexta que vem, às 6:30 da tarde, para a gente estudar o livro de Joel, o próximo profeta menor nessa lista de 12 profetas. Tá certo? Até lá e um forte abraço. Tchau, tchau.